Quem está conosco hoje é o nosso irmão Rogério. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que nós possamos ter um encontro produtivo, né? Que a gente possa sair daqui melhor um pouquinho do que quando chegou, né? É essa a nossa intenção. Nós vamos falar hoje de um assunto muito sério, muito interessante, e que a gente precisa de conversar sobre ele de uma maneira bem calma e real. Nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Bom? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele pergunta aos espíritos se existe uma influência dos espíritos sobre a nossa vida. A resposta é a seguinte: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí a gente começa a fazer o nosso joguinho, né? Então, a culpa é do espírito, se eu fizer coisa errada. Mas e quando eu faço coisa certa? Por quê? Os espíritos que nos influenciam são de toda a qualidade. Nós vamos então colocar as coisas bem suaves aqui. Primeiro, nós vamos ligar Kardec ao Evangelho de Jesus. Por quê? Qual que é a nossa opção religiosa? A gente responde atropelado, eu sou espírita, eu sou cristão. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o guia e modelo que Deus deu aos homens. A resposta é Jesus. Então, se o nosso guia e modelo é Jesus, nós somos cristãos. Nós somos os cristãos que acreditam na explicação espírita para o cristianismo. Mas a nossa primeira opção é de ser cristão. Então, tudo que tem no Livro dos Espíritos tem que estar no Evangelho de Jesus. E aí nós vamos visitar. Na vida de Jesus, física, o que é a primeira coisa que acontece? Um anjo. O que é um anjo? Um espírito que atingiu a angelitude. Um anjo se dirige a Maria e fala com ela que ela vai ser mãe de Jesus. Tá certo? Influência dos espíritos em nossas vidas. Um bom espírito. Quando Jesus nasce, José é avisado por um anjo para pegar o menino e a mãe do menino ir embora para o Egito. Ele está querendo matar ele. Influência dos espíritos em nossa vida. Boa influência. Passa um tempo lá no Egito, o anjo aparece para José e fala com ele: pode voltar. Os que queriam matar o menino já se foram. Ele volta do Egito. Então, lá no Evangelho de Jesus, tem várias passagens da influência dos espíritos em nossa vida.
Eu peguei essas, né? E tem uma passagem muito interessante que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, no capítulo, tem que ler agora, 17, versículo 21. Olha o que Jesus fala. Essa casta de espíritos só podem ser expulsos com oração e jejum. Agora vamos lá para o contexto. O que é que tinha acontecido? Um homem havia levado o filho dele, que era atacado por um espírito, e levou procurando Jesus. Jesus não estava nos onde ele estava, não fala. Estavam os discípulos. E esse homem, então, falou, né, do problema que o menino tinha, que ele trouxe o menino para que fosse, naquela época, falava expulsar, não falava espírito, não falava demônio, daquela criança. Os apóstolos não conseguiram. Eles não conseguiram. Aí Jesus chegou, acabou. Aí o espírito foi embora, o menino ficou bom, foi embora, mas os discípulos foram atrás de Jesus e falou com Jesus: por que é que nós não conseguimos ajudar aquele menino? E a resposta de Jesus foi essa: essa casta de espírito só com muita oração e jejum. A resposta de Jesus foi essa para Deus. Tá certo? Então, nós vamos conversar com calma, direitinho, cada coisa aqui. Casta. O que é essa palavra? Casta. É um grupo. São pessoas que têm a mesma tendência e a mesma vontade. Fazem parte de uma casta, de um grupo. Né? Vai continuar no final. Bom, interrompi, desculpe. Mas aqueles espíritos, aqueles casos, textos do Antigo Testamento, quando fala que Abraão ouviu a voz do Senhor, pode-se dizer que eram espíritos? Eram espíritos. Eram espíritos. Eram espíritos. Os 10 mandamentos, aquela história. Eram espíritos. Muito bem. Então, por que Jesus chama de casta? Porque normalmente é um grupo. Lá, o Gadareno, quando Jesus expulsa do Gadareno, ele pergunta: como é que é seu nome? Ele falou: legião, porque nós somos muitos. Então, normalmente, são muitos espíritos. Por que eu deixei os negativos por mim? Porque eu vou falar primeiro que é bom. Né? Para a gente ficar tranquilo. Os anjos nos influenciam também. Mas os espíritos inferiores também nos influenciam. E aí, como é que eu faço? Como é que é isso? Como que eu me defendo disso? Ou não tem defesa? Porque lá no livro dos Espíritos fala que de ordinários são eles que vos dirigem. Então não tem jeito, estou perdido. Como é que vai ser? Primeiro, vou colocar umas coisas bem tranquilas. E existem, na doutrina espírita, algumas expressões que não são verdade. Uma delas é quando a gente fala assim: o espírito incorporou no médium e falou isso e isso.
Não existe isso. Toda influência espiritual é feita mente a mente. O único espírito que incorpora o meu corpo é o meu. Está ligado ao meu perispírito e está ligado aos meus centros vitais. Não existe outro. Mas até mudou a voz, mudou. Mudou o jeito de andar, mudou. Mudou a letra na hora de escrever, mudou. Mas o processo é mental. O espírito que vai se comunicar, ele entra em sintonia com a mente do médium e transmite para o corpo o recado. A influência dos espíritos inferiores também se faz pela mente. É um processo todo mental. E nós precisamos de tomar alguns cuidados para evitar que a gente faça sintonia com esse tipo de espíritos sem precisar. Por exemplo, a nossa sociedade toda ficou extremamente conturbada, chateada, revoltada com a atitude que o moço teve uns dias atrás de atirar no garimpo. Todo lugar que a gente ia, as pessoas falavam disso. Aí a gente, mas eu vivo no mundo. E isso foi uma barbárie que aconteceu no mundo que eu participo. Mas aí nós vamos querer linchar o moço que deu tiro? Nós vamos querer fritar ele no caldeirão de azeite? O que nós vamos querer? Qual que é a nossa postura? Por quê? Não, mas isso é lá entre eles. Mas a minha mente está aqui. E essas energias fazem com que a minha vibração abaixe e que espíritos interiores entram em contato com a minha mente. Olha, mas cuidado no negócio do galinho, pois é. Mas como que eu fiquei mentalmente? Revoltado, vingativo, se é comigo. Se faz um negócio desse com o irmão meu, eu vou analisar onde ele estiver. Pois é. Aí os espíritos inferiores que são vingativos, vamos mesmo. Vamos lá. Né? Não. Um cara desse a gente tem que pegar ele e tem que cair em pedacinho. Os violentos, vamos mesmo. Eu arrumo até a faca para você. Né? Não vai arrumar a faca, mas vai alimentar esse tipo de energia, esse tipo de sentimento. E aí nós viramos o quê? Uma casta. Um grupo que tem o mesmo tipo de vibração e de desejo. Nós passamos a fazer parte desse tipo. Dos que não perdoam, dos que querem vingança, dos que acham que tem direito de dar uma palavra. Porque as pessoas, nós todos, somos muito engraçados. Quando fala assim, nós, naquele tempo de Moisés, era um absurdo, né? Olho por olho, dente por dente. Era muito melhor do que muitos de nós. Porque a gente pensa assim, o cara deu um tiro, né? Nós estamos pensando em dar uns 40 ou 50 tiros. Muito melhor do que olho por olho, dente por dente. Nós queremos fazer muito mais. Né? Tem muita coisa que nos incomoda muito. Né? Particularmente, quando tem criança no meio, eu costumo perder um pouquinho o time. Né? Eu acho um absurdo pessoas que se envolvem com crianças para fazer qualquer tipo de coisa errada. Isso me deixa, assim, me afeta mais. Mas não adianta.
porque essas pessoas vão continuar existindo. E eu não vou fazer nada com a minha raiva. O ódio que eu sinto, por atitude que o outro tem, não vai fazer nada. Ele vai continuar fazendo. Nós aprendemos a força do amor. Jesus é o amor. Não tem nada mais forte do que ele. Mas a gente não põe em prática. Esse é o nosso problema. Então, esses espíritos revoltados, infelizes, eles são extremas. A gente tem uma metodologia espírito ruim. Eles são infelizes, sofredores. São espíritos que muitas vezes estão há décadas parados no mesmo ponto, sofrendo as mesmas coisas, buscando a mesma vingança, sofrendo muito. Então, esses espíritos são sofredores. Só o amor é que vai conseguir remover. Não tem outra alternativa. Né? Mas então, vamos lá. Na prática, no nosso dia a dia, como é que ele consegue essa influência? Eu não quero ser mal influenciado. Ninguém quer. Ninguém quer ser mal influenciado. Né? Então, como é que é isso? Como é que isso se processa? Se eu não quero, como é que isso acontece? A nossa mente, né, ela emite ondas de pensamentos. É como se fosse a rádio da Tiago, emitindo as ondas. Né? Vai haver, em algum lugar, uma antena que vai captar aquela onda e vai devolvê-la. Ela vai vir para onde? De onde ela partiu. Então, o processo da influência espiritual é esse. Um emite uma onda e o outro capta. Gosta, fica com ela um pouquinho, devolve. Ela vai lá e volta. Isso se chama sintonia do espiritual. A mesma sintonia do rádio. Nós que somos do meio dia para tarde, né? Os rádios eram uns botãozinhos que a gente ia rodando, né? Ia pegar nas estações. É a sintonia. Então nós vamos fazendo sintonia com esses espíritos. E é igual a gente fala, né? Muitas vezes, por descuido, por um momento de descuido, a gente faz uma sintonia indevida. A gente faz uma sintonia indevida. E aí vem o conselho de Jesus. O conselho não, o alerta de Jesus. Agora que ele chegou, você vai ter que orar muito e fazer jejum, senão ele não sai. Porque o processo da influência é esse. Ele começa suave, mas chega num ponto que ele se torna extremamente difícil de se livrar dele. E aí vai ter que ser mais firme. Nós teremos que ter uma vontade determinante para que esse processo pare. Né? Quando Jesus fala que só com oração e jejum, a gente pensa assim, vou parar com o meu outro, né? Esse espírito vai embora. É porque a palavra jejum, ela ficou presa a essa ação, a ação de ingerir alimentos. Mas a palavra jejum quer dizer abster-se de. Ou seja, ficar sem fazer algo. Não usar alguma coisa. Ela não é papar só, não.
Eu acho muito interessante que a gente tem a felicidade de conhecer muitas pessoas, conviver com muita gente, e eu ouvi de uma pessoa que é evangélica, ela estava falando comigo que durante aquela semana ela ia fazer jejum de palavras. Não, tá vendo? Como é que vai mudando o entendimento? E abster-se de falar palavras agressivas. Que maravilha. Né? Então, é desse jejum que nós estamos falando. Quando a gente para de fazer algumas coisas, abstém-se de fazer algumas coisas que são nocivas à nossa espiritualidade. Eu tenho muito medo, quando a gente começa a conversar sobre isso, fica parecendo que eu estou dando manual de comportamento para os outros. Não é essa a minha intenção. Eu vou falar daquilo que eu aprendi dos livros que eu estudei, no livro dos Espíritos, na Bíblia, na Gênesis, nos livros de André Luiz. Eu vou falar disso. Comportar é direito de cada um. Cada um toma a sua decisão e tem o comportamento que quiser ter. Tá certo? Eu busco cuidar de mim, tomar conta de mim. Uma luta danada, eu querer tomar conta dos outros. Né? Então, é abster-se de algumas coisas que a gente percebe que não nos faz bem. Né? Coisas simples do dia a dia. Lá no trabalho, na hora do almoço, a gente junta lá e fica debochando dos outros. Isso é uma coisa que te traz alguma coisa de bom? Acho que não, a gente pensar. Né? Eu fui trazido há 50 anos atrás, uma grande amiga minha me levou numa casa espírita pela primeira vez. E lá eu conheci uma outra pessoa que está guardada no meu coração, na minha mente, para sempre. E marcou um caminho para mim. Eu gosto demais dela. Todas duas já desencarnaram. E um dia, eu gosto muito de piada, sabe? Não é piada, não, caos. Eu adoro caos, sempre com caos. E essa Silvia, que é o nome dela, que me orienta até hoje. Silvia falou assim: a gente não deve perder tempo com isso. Isso não traz nada de bom. Aí nós fomos embora. Não. Silvia hoje passou da conta. O que tem? Primeiro, todo mundo sabe mentira. Né? Os cálculos, todo mundo sabe mentira. Se não é mentira, é um exagero descomunal. Não tem nada. Não tem importância nenhuma. A gente ri. Só ri. Não. Acho que hoje ela passou da conta. Ela devia estar chateada com alguma coisa e descarregou no carro. Foi embora para casa. Eu tenho o hábito de, comigo mesmo, voltar às conversas que eu tive. Aí eu comecei a observar. Em todo o caos, tem um povo muito burro, que é enganado, cruelmente enganado, e que todo mundo ri dele.
na maioria tem pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiências mentais, pessoas com deficiências graves de comportamento. E a gente escolhe aqui. Né? Eu continuo gostando do salmo. Mas toda vez que eu escuto eu lembro de tudo isso que eu falei com vocês. Né? E outro dia, para apertar mais a minha orelha, a Ivana Suassuna, que eu adoro, conta um caso, né, muito triste, que acontece só coisa ruim. E todo mundo ri. E no final ele fala, olha para vocês verem, eu contei um caso aqui para vocês que só tem desgraça. E está todo mundo rindo. Olha como é que nós somos. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá e pesquisa. Ariano Suassuna e os dois cegos. Né? E ele fala isso. E é verdade. Então, em princípio, é uma coisa, muitas coisas que a gente faz, são coisas que parecem não ter nenhuma importância para fazer. Mas a gente precisa refletir se realmente não tem. Todas essas piadas tem. Exatamente. Se realmente aquela brincadeira, né, aquela atitude, aquele costume, se ele realmente não é prejudicial. Aquela paradinha na coisa da esquina antes de chegar em casa, onde nem sempre o comentário é feliz, aquela entradinha no bar, antes de chegar em casa, que companhia que eu estou levando para minha casa quando eu faço ali? Ou mesmo dentro de casa. Né? No livro Sexo e Destino, André Luiz relata um momento que ficou marcado para mim. Eu li esse livro tem mais de 30 anos, eu não esqueço dessa passagem de jeito nenhum. Um rapaz que se chama Cláudio tem um costume de, ao chegar em casa, dentro de casa, tomar um bolinho, uma dosezinha, dentro da casa dele, não é em botiquim, não é em lugar nenhum, chega do serviço, vai lá e toma um bolinho. Tem algum problema? Não tem. Não. Mas tem um espírito desencarnado que se chama Moreira, que toda tarde vai lá para a casa do Cláudio tomar um bolinho com ele. Tem problema? Não sei, nós vamos saber agora. Um dia, Cláudio chega do serviço, olha para a garrafa e fala, oi, a Moreira falou, vai que eu vim aqui para isso. E se você não bebe, eu não bebo. Porque os espíritos, eles são inferiores em moral. Mas eles sabem que eles estão desencarnados e sabem como que ele faz para absorver o fluido do álcool, do cigarro, da comida em excesso, da cocaína. Eles sabem. Aí Cláudio olha de novo para a garrafa, já sobre a influência do Moreira, fala, não vou não. E começa esse embate. Você vai, eu não vou, vai. Moreira envolve a garganta do Cláudio, magnetiza a garganta do Cláudio, e o Cláudio ainda resiste. Mas a cena termina assim. E os dois, como se um só fosse, se dirigiram para a garrafa. Moreira ganhou. Então, são coisas que nós precisamos pensar com calma. Por isso que eu estou falando com vocês que eu tenho muito medo
quando a gente vai conversar assim, aquele homem lá, ele está querendo mandar na nossa vida. Não estou. Se tem alguém aqui que já está, chega em casa, toma um bolinho e quiser continuar, fique à vontade. Cada um sabe da sua vida. Né? Cada um sabe da sua vida. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Isso que eu estou fazendo. Isso que eu estou permitindo acontecer na minha vida. É bom para mim? Vale a pena? Como é que é? É eu que tenho que saber. A turma lá do bairro, você tem que ver como é que é. A gente ri e chora. Tem que olhar. Né? Rir e chorar, então um dia não só chorar, né? Tem problema? Não tem. Não tem. Desde que o motivo do riso seja uma coisa tranquila. Uma lembrança engraçada do passado. Um fato engraçado do dia. Não tem problema, não. Sério, não é quem fica de cara fechada, não. Sério é quem honra os seus compromissos. Sério é quem não tem disciplina para saber a hora de rir e a hora de não rir. Isso quer ser. Cara fechado não quer dizer nada que é seriedade. Então nós precisamos de ver cada coisa com muita tranquilidade. Eu não posso dançar. Claro que pode. Dançar é tão bom. Não tem problema nenhum, não. Nós temos a nossa capacidade de analisar as coisas. Se eu estou num lugar dançando e eu observo que o negócio está indo para um lado que não me agrada, eu tenho dois pés. E graças a Deus, vou embora. Eu não preciso de brigar com ninguém. Vocês falam, não. Eu tenho um amigo que trabalhou no banco junto com um escritor espírita, Martim Peralta. Excelente escritor espírita. Eles trabalhavam juntos. Toda sexta-feira, o que a turma do banco faz? Vai para o banco. Martim Peralta fazia. Ia com eles. Aí tomava cerveja, o outro não sei o que, ele tomava o refrigerante, o suco dele. Esse amigo meu me contou esse fato mais de uma vez. Ele tomava o suco dele. Conversando. Quando a conversa saía para um campo menos nobre, vamos dizer assim, ele pagava a conta dele e embora. É isso que nós aprendemos, precisamos aprender a fazer. Né? E esses espíritos que buscam sintonia com pessoas, não vão encontrar em nós. Primeiro, porque nós não estamos lá mais. E segundo, porque a nossa mente já não aceita esse tipo de coisa. Nós temos um defeito, todos nós, que eu chamo de pecadinho e pecadão. A gente fala assim, porque pecadinho pode, pecadão é que não pode. Pecadinho, né? Pode. Pecadão não pode. Então vamos lá. Na antiguidade, tinha um senhor, dono de grandes propriedades, extremamente rico, que tinha uma vida muito tranquila, casado com uma mulher, além de bela, esposa dedicada, tudo corria bem no lar. Esses grandes proprietários ricos da antiguidade, eles tinham um servo, né? Era chamado de servo. E, na verdade, era muito mais do que isso. Esses servos era quem gerenciava toda a riqueza daquela pessoa. Muitas vezes, os servos é que educavam os filhos dos senhores. Era uma pessoa fundamental na vida desses senhores.
E esse grande senhor foi ser tentado por um espírito ruim. Esse espírito chegou perto dele e falou assim: vem cá, eu quero que você dê uma surra na sua esposa. Ele olhou para o e falou: meu irmão já se viu eu batendo na minha esposa, mulher que eu amo, mãe dos meus filhos, minha companheira. Eu faço isso nunca. Nunca postei a mão dela, nunca vou postar. O demônio falou: não. Ele falou: não. Então mata o seu servo. Eu falei: ele é que cuida de tudo aqui, da propriedade, de tudo. Sem ele eu estou com os braços, sem a perna quebrada. Ele educa meus filhos. Ele cuida de tudo. Não faço nada disso, não. Ele falou: não. Toma esse vinho. Não, toma. Começou a tomar vinho. Embebedou-se. Começou a discutir com a esposa, porque muitas pessoas, quando bebem, ficam violentos, né? Começou a discutir com a esposa, agrediu a esposa. O servo, ao ver aquilo, desesperou, foi defender a dona, ele meteu uma espada no servo, matou o servo. O pecadinho virou um pecadão. É isso que nós precisamos cuidar. Né? Isso é uma bobagemzinha. Pois é. Mas muitas vezes é por essa bobagemzinha que a influência espiritual vai entrar. Nas clínicas de recuperação de dependentes químicos, tem um monte de gente que um dia deu uma cheiradinha, uma graminha, um dedinho de pó, e hoje estão lá. Nas cadeias públicas, tem criminosos, né, que fizeram coisas terríveis, e um dia roubaram uma bala, um picolé, um doce. Então, é esse o cuidado mental e espiritual que nós precisamos ter. Cuidar da nossa mente é não aceitar nenhum tipo de influência negativa, perniciosa. É lutar contra isso. É duro? Claro que é. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Os mundos de provas e expiações são os mundos onde o mal prevalece. Ô Jesus, por que o Senhor desceu para cá? Porque você é dessa turma. Deus não engana, nem erra. Eu estou aqui porque eu sou dessa turma. Da turma onde o mal prevalece. E agradeço do fundo do meu coração todo dia ter um lugar para eu encarnar, para eu poder melhorar. Senão, como é que eu ia fazer? Essa terra, esse lugar abençoado e maravilhoso que nos recebe. Nós, com tudo isso que você está vendo, com tudo isso que eu estou vendo, é o lugar que eu mereço. A vontade divina. Talvez eu nem mereça. A misericórdia divina agiu sobre mim. Né? Então, é uma luta constante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sempre Perfeitos, fala que conhecereis o bom espírita, no item bom espírito, pela luta incessante que tem em domar as más tendências. Não é tirar as más tendências, não. Domar. Se a gente conseguir domar as nossas más tendências, nós já estamos num caminho muito bom. Porque um cavalo domado, ele continua cavalo, mas ele é domado. Aí ele serve ao trabalho. Ele serve para puxar carroça, ele serve para levar a gente para a cidade.
ele já tem uma outra conotação de um cavalo selvagem que não aceita nada. Então, quando a gente conseguir domar as nossas más inclinações, a gente já vai estar no caminho. E esses companheiros que comprazem o mal não terão acesso a nós. Não conseguirão nos influenciar. Agora, e se eles já estão pertinho de nós? Como é que a gente vai fazer? Porque nós estamos falando que eles foram influenciados. E se eles já estão juntinhos, igual o Cláudio Moreira? Como é que nós vamos fazer? Jesus já falou: oração e jejum. O jejum tem a característica dos três que você está falando. Mas não tem mais nada que eu possa fazer? Muito. Trabalhar. O trabalho físico também nos defende da influência dos bons espíritos. Quando a gente está trabalhando, a gente tem que pensar, olha, não tem. Não tem. Pode ser trabalho físico, pode ser um trabalho até bruto. Você vem de pedreiro, carregando uma lata de massa, não tem que pensar bobagem, não, coitado. Pôr areia para dentro do carrinho do bate-somente. Não tem tempo. Pode ser um trabalho que for. O trabalho físico nos defende da influência dos espíritos. Mesmo porque que muitos deles não são muito chegados ao trabalho, porque não têm disciplina. Então, eles não se interessam muito por pessoas que têm essa atividade. E o trabalho espiritual? Pronto. Virou um escudo. Que trabalho espiritual eu posso fazer? Aqui em cima eles estão fazendo evangelização para as crianças. No final da reunião, deu passe. Ninguém precisa ser santo para dar passe, não. Eu não sou santo, não passe. A palestra, essa atividade que eu posso fazer, é uma tarefa tão boa, gente. E afasta de nós as más influências. Ah, porque eu fui santo? Não, gente. Porque o mentor de cada um de vocês está aqui do meu lado, me ajudando a não falar bobagem, ou falar menos bobagem. Eu estou sendo amparado pelos mentores da casa, pelos mentores de cada um de vocês e pelo meu próprio mentor. Olha para você ver. Que espírito ruim vai conseguir me influenciar agora? Então, a atividade, né? Que é trabalho, no livro dos Espíritos, fala que é toda atividade útil. Toda atividade útil. Então, como é o nome do senhor? Senhor, a Simone fala comigo assim, Rogério, eu vou chegar em casa agora, eu vou arrancar as orelhas do senhor. Eu falo assim, Simone, antes de você fazer isso, você escuta o que o Luiz tem para te dizer. Eu fui útil. Então eu trabalhei. Me custou o quê? Nada. Nada. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos estar em trabalho. Quando a gente passa na rua, né? Aqui eu não moro mais aqui em Belo Horizonte, mas eu morava ali perto do Hospital Belo Horizonte, e descia muito no centro da cidade, passava de perto de EPI, e aquela confusão, aquela cracolândia. Muitas vezes eu passava e eles estavam brigando. Eu parava de si e ia lá pregar eles? Não. Mas eu fazia uma prece. Pedir a Deus por eles, que Deus interferisse. Nós podemos trabalhar em prol do próximo o tempo todo. E tem um lugarzinho especial que nós podemos trabalhar muito mais. Como é que é o nome desse lugar? Olá.
é o lar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe próximo mais próximo todo lado. Dorme até junto. Lá no lar, né? Nós podemos desenvolver várias tarefas espirituais que, além de ajudar aqueles que convivem conosco, vai nos defender do ataque desses espíritos. Esse que é o jejuar. Esse que é o orar. A oração, sem ação, fica só hora. Nós temos que buscar nos mover, ter atitudes diferentes das atitudes que a gente tinha antes. Não é culpando os outros, não. Ninguém tem culpa, nem eu não tenho culpa. Eu não sabia. A primeira reunião espírita que eu assisti, hoje eu estou lembrando disso tudo, quando abriram o Evangelho, caiu o pecado por adultério, o pecado pelo pensamento. Aí na hora que eles abriram lá e leram, eu falei, aí não, e eu tenho essa voz rouca, né? E a casa era pequenininha, era uma garagem de Fusca. Eles tiravam o Fusca, punham os bancos, e ali fazia a reunião. Aí na hora que eu falei, todo mundo ouviu, né? Quem falou? Não tem jeito de falar isso. Mas por quê? Eu falei, não, você pensou, você não fez nada. Né? Não tem pecado em pensar. Aí me explicaram a força do pensamento, que pensamento é vida. Eu fui ficando assustado, né? Eu estou perdido. Daí eu vou tentar. Aí foram explicando tudo isso, mas no final, a pessoa que deu a explicação, que se chama Márcio, meu amigo até hoje, falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, Rogério. Ele falou assim, não se preocupe não, Rogério. Até hoje, você não sabia de nada disso. Então, você não cometeu erro nenhum. Agora, a partir de hoje. Então, não pode ser cobrado daqui da gente aquilo que a gente não sabe. Né? Por isso que eu falo que tem hora que eu tenho que estudar. Mas não tem jeito de não estudar, né? A gente tem que ir para frente. Muito bem. Então, nós agora chegamos ao nosso tempo ali. Como é que a gente vai fazer, né, realmente, quando essa influência já está mais forte, mais ligada a nós? O trabalho, a oração, o estudo do Evangelho. A partir do momento que a gente passa a estudar o Evangelho, a nossa vibração mental muda. Porque a gente começa a refletir sobre aquilo. Quando a gente vai no cinema e assiste um filme que a gente gosta muito, a gente não fica pensando naquele filme mais uma semana. Quando a gente lê um versículo da Bíblia, acontece a mesma coisa. Você fica mais uma semana pensando nisso. Você quer ver? Vou ocupar a mente de vocês até sábado que vem. E no Evangelho de João está escrito assim, ó, a moça ficava com Judas, porque ele era ladrão. Eu fiquei mais de mês pensando nisso. Está lá no Evangelho de João, quem quiser ir lá olhando para ver. Outra coisa que está no Evangelho de João, que é para a gente pensar muito, é o seguinte, meus amados, testai os espíritos para saber se eles são de Deus. Esses espíritos que nos influenciam de forma negativa, muitas vezes se apresentam com ares de superioridade, com grandes amigos dando conselhos. Mentira, verdade. Eu gosto muito de dar exemplo, apesar da gente, quando faz curso de expositor, aprender que não é para fazer isso. Mas eu gosto de dar exemplo da minha vivência. Da minha vivência.
eu dirigi uma reunião de estudo da mediunidade, e nessa reunião, frequentemente, eu não sou vidente, mas eu aqui dentro da casa espírita, eu costumo ver. Mas eu não sou vidente, porque o vidente vê o tempo todo. Não é o meu caso. Então, costumava aparecer um espírito na forma feminina, eu ficava encantado. Usava roupas coloridas, né? Tinha um cabelo cacheado, da cor que eu gosto, né? E eu ficava encantado. Em alguns momentos, na minha inferioridade, eu cheguei a imaginar que esse espírito era o mentor da reunião. Aí o verdadeiro mentor da reunião me deu um bicutinho no pé e falou assim: você não está reparando que ela está te seduzindo? O espírito de Jesus não seduz. Veja para o meu socorro, cristão. Não fica com vergonha. 25 anos de doutrina. Então, essas sutilezas, nós precisamos de ter cuidado com elas. Tanto no plano espiritual, como no plano material. Aquele amigo que sempre passa: ei, fulano, como é que você está? Vamos ali tomar uma? Vamos ali fazer um joguinho no tigrinho? Vamos ali falar da vida dos outros? Qualquer coisa. Não interessa. Você precisa brigar com ele? Você precisa jogar pedra com ele? Não. Ô querido, hoje não. Pronto. Mas nós temos que ter esse cuidado. Nós precisamos cuidar de nós. É nossa responsabilidade. Érica, cadê você? Eu não tenho poder. Ela está ali. Então, a gente, quando prepara-se, recebe um convite, tá? Vamos aproveitar. Esses convites e essas casas espíritas missões são outros, eu já falei, não vou falar, é outro escudo que a gente ganha para essas lutas. Nós temos que agradecer do fundo do coração por esses convites. E quando a gente é convidado, eu penso assim: eu vou falar disso, porque não tem jeito de eu escolher esse assunto. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu vou falar da parte que eu entendi. E eu gostaria que todo mundo saísse de lá, além de feliz, refletindo se existe alguma influência e como para fazer para ressaltar, para tirar fora. Se existe e se existir, o que vamos fazer? Porque nós temos que fazer alguma coisa. Eu vi agora, eu vi um vídeo na internet, que é um coral canta, e nesse coral Jesus fala assim: tira a pedra, eu vou entrar. É a passagem de lado. O que é mais fácil? Remover uma pedra ou ressuscitar um morto? Remover a pedra. Por que Jesus não tirou a pedra? Porque nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar esperando o tempo todo ser salvo, ser liberto, ser não sei o quê. E outras vezes, o que Jesus fala? Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Aliviarei. Eu não vou curar, não, vou aliviar. Mas você tem que vir. Você tem que sair daí e vir aqui. Então, a gente precisa de ter uma ação para barrar essa influência.
Porque nós somos criados por Deus para sermos felizes. E essas influências negativas vão contra essa realidade. Nós ficamos infelizes quando somos influenciados por espíritos tristes. Eles são tristes, eles são tristes, eles são sofridos, eles são inferiores, por isso que eles fazem isso. Bom, muito bem. Jesus paga a todos, nos abençoe, nos ilumine, esteja conosco sempre. Muito obrigado. Vamos fazer a prece. Vamos fechar nossos olhinhos, respirar com calma. Vamos lembrar de Jesus e vamos lembrar de Jesus sorrindo para nós. Ele sabe, né, Jesus? O Senhor sabe que espíritos nós somos, ainda longe das verdades, longe dos sentimentos puros, que nós somos espíritos devedores, que nós temos muito para aprender e caminhar. Mas nós, Jesus, confiamos no Senhor. É no Senhor que nós confiamos. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe a todos, as famílias representadas aqui nesse encontro. Que a sua luz ilumine os nossos caminhos, que o seu amor seja o nosso escudo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor sempre fez por nós. Muito obrigado. Meus irmãos, eu vou estar chamando aqui agora a nossa irmã Cleo, que ela pediu para poder dar um depoimento dela. Vamos prestar atenção, né? Vamos abrir a nossa mente, principalmente o nosso coração, porque você vai ser falado aqui agora. Boa noite a todos. Mais uma vez, para dar mais um depoimento dessa casa. Pela bênção que eu recebi essa semana com meu filho Rafael, que sofreu um acidente de moto. Eu estava trabalhando quando eu recebi. Naquele momento, eu ajoelhei, pensei em Jesus e Maria e lembrei dessa foto aqui de Augusto, na hora, e pedi, cuida do meu filho. E dali em diante fui, até foi na Avenida Abraão Homem de Melo, perto da UPA Oeste, onde ele foi levado porque o caso dele então era grave. Quando eu cheguei lá, que eu vi meu filho, eu tentei ficar calma, mas a gente é mãe, né? E ele ali na urgência, na emergência, e assim, lotado, né? Como tem passado aí no jornal, vocês têm visto. Comecei a fazer a oração para afastar os meus espíritos, prece de casas e cantar a música de Augusto César. Porque então já tinha feito o raio-x e constatado que ele tinha uma fratura na bacia e estava na fila da espera de uma vaga de transferência para fazer cirurgia. Isso foi dia 21. Aí ficamos a noite toda ali, né, na emergência. E quando foi 11 horas da noite, eu fui para casa e a esposa dele me rendeu. Quando foi no outro dia, de manhã, eu retornei, fiz a prece do Evangelho, tornei, pedi, mas confiante. E foi. Quando eu cheguei lá, eu pedi à enfermeira que eu queria dar um banheiro e tirar aquela roupa toda do acidente. Ela falou, não, nós temos que esperar, porque como ele está imóvel, ele tem que ter uns 2 enfermeiros para homem para tentar. Isso foi passando as horas, meio-dia, insisti de novo, não. Quando foi 5 horas, eu fiz a prece e falei com a enfermeira, eu agora vou dar o banho no meu filho. Aí ela perguntou assim, então eu vou te ajudar. Aí comecei a mentalizar essa casa, essas luzes aqui, o retrato de Augusto, e comecei a cantar baixinho para ele, lavando a cabeça dele, e pedindo que ele me fosse feita a vontade de Deus, auxiliado por essa verdade maior. Jesus, Maria. Então,
Fui dando banho nele, lavando a cabeça dele, o corpo dele, enfermeiro segurando junto. E tirou, pedi que tirasse a sonda, que era uma sonda provisória. Aí passou, deixei ele só de short, de fralda, e ele virou para mim e falou: mãe, eu fui curado. Mãe, eu estou aliviado. E aquilo passou. Cheguei em casa, liguei para a última, conversei com a última, contei tudo para a última. E estamos esperando vaga. Aí quando foi ontem, de manhã, sexta-feira, eu pedi à médica clínica que fizesse uma avaliação, porque até então ele estava de marreca e era eu que estava colhendo a urina dele, porque a UPA estava sem dois, enfermeiro só. Eu achei a urina dele muito concentrada e pedi que fizesse um exame de sangue. E quando o outro ortopedista de plantonista chegasse, eu queria falar com ele. Tá. Aí foi feito, o clínico pediu para fazer os exames tudo, e eu troquei com a minha nora, porque eu precisava de ir trabalhar. Eu não podia ficar, eu sou diarista. E aí a minha nora ficou. Aí a minha nora ficou cobrando, foi lá, conseguiu falar com o ortopedista que não era o que tinha sido atendido e nós esperando a vaga. Com isso já quase 3 dias. E aí o plantonista olhou o raio-x dele e falou: mas ele já era para ele ter feito a cirurgia no primeiro dia. Aí eu vou pedir mais 2 raios-x. Pediu os 2 raios-x. E eu nisso, eu já estava trabalhando. Tornei ligar para minha nora. Ela falou: Cléo, eu tenho uma surpresa para você. Os exames de sangue, de urina dele não deu nada. E o raio-x dele deu que ele tem uma pequena fratura e que ele vai ganhar alta, ele vai para casa, vai ficar 30 dias sem pôr o pé no chão, vai ficar de cadeira de roda para tomar banho, mas ele vai para casa e vai voltar dia 5. Então, meus irmãos, não precisou. O tempo dessa espera foi a ação de Jesus, de Maria, dessa casa. Porque eu pensava no meu filho aqui dentro dessa sala de tratamento, na hora que eu estava dando banho nele. E eu nem imaginei que isso poderia ser assim. Eu fiz com tanto amor. E isso aí é o quê? É a fé que remove montanhas. É tudo que eu recebo nessa casa, porque meus filhos vêm aqui, nós frequentamos essa casa 21 anos. Então é aqui que eu sou consolada, é aqui que a minha fé cada dia mais é avançada. E tudo que eu pude fazer de caridade dentro desse local, eu fiz. Porque a gente tem que aproveitar as nossas oportunidades. Então, gratidão a Jesus, a Maria, nossa mãe, a espiritualidade maior, Augusto César Neto. Toda vez que eu entro aqui, eu olho para ele, é aqui o meu equilíbrio, é aqui a minha fé, a minha paz e a minha coragem. Então, eu peço a todos vocês que não percam suas fés, seja firme mesmo. E essa casa aqui, gente, não para todos. Eu amo essa casa. Eu amo todos aqui, todos os trabalhadores dessa casa. Porque é aqui que eu encontro a minha paz. Obrigada a todos.